Daria as boas-vindas, antes de mais, ao Sr. Miguel Reis para a continuação desta audição. E antes de passarmos propriamente à audição, o Sr. Deputado José Ribeiro Castro tinha pedido a palavra para uma intervenção prévia. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado também aos colegas por me consentirem. Volto a cumprimentar o Dr. Miguel Reis. Enfim, antes de propriamente dizer aquilo que gostava de dizer, enfim, não posso deixar de, no dia de hoje, evocar que hoje o Adelino Amar da Costa faria 70 anos de idade. E portanto, é para nós uma data em que queríamos deixar o registro da nossa homenagem. A questão que queria referir tem a ver com os móveis. Enfim, nós ontem apercebemos que o Dr. Miguel Reis tem uma outra pista que é interessante, acho que merece ser aprofundada. Aliás, voltarei a isso nas questões, portanto, a relevância da RASD, mas gostava de dizer que a pista do tráfico de armas, ou do tráfico de armas para o Irão, não é uma pista tão ligeira quanto nos pareceu que o Dr. Miguel Reis tinha entendido, talvez, da leitura da imprensa. E, portanto, não é um negócio menor, cruzado com o Fundo de Defesa Militar do Ultramar, mas, enfim, se essa pista se confirmasse, é uma operação de altíssima importância, até no contexto internacional. Que na altura nós não tínhamos instrumentos para o saber, mas hoje podemos distinguir, uma vez que o Irangate, entretanto, já foi conhecido. Portanto, o que tornou relevante essa pista, eventualmente, para o processo, nesta altura como meramente especulativo, mas a notícia do Portugal hoje justamente cruza-se com essa investigação, porque é uma notícia de que antes de 4 de dezembro já havia notícias desse tráfico, é que aquilo que nós sabemos mais tarde, que foi o Irangate, podia ter começado nessa altura. O que fazia, aliás, todo o sentido, porque a guerra Irão-Iraque estourou em setembro, outubro, e, portanto, aquilo que foi uma operação que representou uma quase grande crise política norte-americana e mundial, em 84, quando foi descoberta e depois investigada, seria de enorme sensibilidade nessa altura em que estava no início. E não era apenas um negócio de uns excedentes de material militar de fábricas americanas que fornecessem o chá e que depois ficassem lá com excedentes e que quisessem exportar. Não, era uma operação da maior relevância estratégica, quer para Israel, quer para o Irão, quer para o Ocidente, enfim, de toda a gente que quisesse manter o equilíbrio de forças entre Khomeini e Saddam Hussein, e também para o próprio Khomeini, uma vez que herdou um exército equipado pelo Ocidente e, portanto, esse exército só funcionava com material militar que tinha que ter essa origem. Isso, aliás, é a razão do escândalo do Irangate, é que um comércio que era por cima da mesa antes do Khomeini passou para debaixo da mesa depois do Khomeini. O Irangate resume-se a esta passagem. Mas, obviamente, a sua descoberta gerou um grande escândalo em 84, 85, e supomos nós que geraria muito mais do que um escândalo se fosse descoberta ou revelada e interrompida no início e no coração. Portanto, é esta questão que, com verdade ou sem ela, enfim, poderá estar aqui na origem de uma explicação para um ato criminoso deste tipo, e, portanto, gostava de fazer essa declaração para não se pensar que são apenas operações de comércio menor ou de mercearia militar cruzado com o FDMU, não é nada disso. E, portanto, era isso que eu gostava de deixar claro e apelar. Enfim, não lhe farei hoje mais perguntas sobre isso, senão também não seria correto estar a fazer esta intervenção aqui, influenciando o seu depoimento, mas as perguntas que farei já não se prendem com isso, mas, enfim, apelamos, obviamente, ao Dr. Miguel Reis num contacto que tenha com o que foi o contexto desta notícia, quaisquer elementos que consubstanciem esta nossa preocupação nos sejam transmitidos, e daí ter pedido esta intervenção. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos agora então à audição propriamente dita. Na segunda ronda começa o Partido Comunista Português. O Sr. Deputado Jorge Machado prescinde. Pelo PSD, Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Doutor, relativamente a esta linha de motivo que Vossa Excelência avançou na passada terça, para que qualquer coisa estranha pudesse ter acontecido ao Primeiro-Ministro Sá Carneiro, algumas questões que me surgiram e sobre as quais gostava de obter o seu comentário. Em primeiro lugar, referiu-nos que a fonte que tinha para a notícia que saiu no Portugal Hoje eram os militares argelinos. Em face daquilo que aqui nos referiu, portanto, tinham interesses coincidentes com a República Sauri. O que lhe pergunto é se essas mesmas informações não podiam ter sido condicionadas por este motivo, e, para que haja aqui algum esclarecimento, apelava que nos dissesse que provas efetivamente é que tinha de que essas informações transmitidas eram fidedignas, relativas ao tráfico de armas. A segunda é que defendeu que a eventual vontade expressa de reconhecimento por parte de Portugal do Estado sauri como motivo para um atentado, ou possível atentado, ao nosso Primeiro-Ministro Sá Carneiro, pela coragem que, à data e à altura, essa ação consistia. Esta razão, como a interliga com outra questão que já aqui abordámos em anteriores comissões, o facto de o Sr. Primeiro-Ministro Sá Carneiro só ter decidido ir naquele avião na tarde do mesmo dia, dia 4 de dezembro. E, portanto, como interliga estas duas. A terceira questão, sendo certo que o conflito a que faz referência se insere numa lógica de Guerra Fria, em que os Estados Unidos teriam uma visão e um apoio não declarado, mas de alguma forma discreto, aos interesses marroquinos, e que já lhe foi perguntado a propósito da notícia se tinha conhecimento da questão do Iran Gate e do October Surprise. O que lhe pergunto a este propósito é, sendo um jornalista que investiga, se de alguma forma ligou o camarada esta situação, ou se liga a outra questão, que são as chamadas Gladio Operations. Por último, e em face da informação que dispomos, formalmente, Portugal nunca reconheceu o Estado saari. Ora, Vossa Excelência afirmou que terá tido nota dessa questão em pessoa e que terá publicado uma notícia sobre isso. O que lhe perguntava era em que jornal e se podemos ter acesso a essa notícia, e também, de forma a apurarmos cabalmente esta questão, que entidades e pessoas nos aconselharia a ouvir enquanto comissão ou a questionar de uma outra via para conseguir esclarecer devidamente essa questão. É tudo. Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, muito obrigado. Eu daria agora a palavra para responder ao Sr. Dr. Miguel Reis. Em primeiro lugar, o esclarecimento é que, um bocado na linha daquilo que eu afirmei no tocante à minha história profissional. Eu, nessa altura, pronto, eu tinha estado no Centre de Formação des Journalistes, Paris, 1974, 75. Eu e alguns jornalistas éramos mais ou menos fanáticos pela procura da objetividade. Assumíamos como jornalistas e rejeitávamos qualquer exercício de bruxaria jornalística ou de cartomância, coisa idêntica. Eu não discordo da análise das observações feitas pelo Dr. Ribeiro Castro a esta distância. É importante, parece-me que é muito importante, pensar por referência ao tempo. E do mesmo modo eu digo que, quando foi o acidente de Camarate, eu não estabeleci nenhuma relação, nem com a notícia que eu tinha ajudado a fazer relativamente
essa notícia de Portugal hoje, do dia 11 de novembro, que foi um dia certo, o dia do 5º aniversário da independência da República Popular de Angola, não estabelecido nenhuma relação. E hoje, anos depois, quando toda a gente, após anos de congelamento do caso Camarate, eu diria mais, depois de deixar de ter sido politicamente incorreto fazer perguntas sobre Camarate. Durante anos era politicamente incorreto perguntar o que é que aconteceu em Camarate. Camarate foi um assunto congelado durante anos. É natural que num exercício lógico, ou de lógica jornalística, de lógica informativa, eu me tenha perguntado, e perguntei, por que razões é que, de um lado, todos nós, jornalistas, jogámos esse assunto para o lado e ficámos no politicamente correto, já dei explicações sobre isso, e do outro lado, o que é que terão feito estas personalidades para eventualmente ter havido um atentado? E o que eu disse aqui, eu não estabeleci nenhuma relação, eu disse, daquilo que eu sei, a única coisa que era de tal modo grave e importante que poderia justificar uma operação tão violenta como a liquidação de um primeiro-ministro foi o reconhecimento da República Árabe Saudi Democrática. Não é o reconhecimento da Frente Polisário, da Frente de Libertação do Saara Ocidental e do Rio do Ouro, é o reconhecimento da República Árabe Saudi Democrática, que foi feito por um enviado, o Sr. Dr. Sá Carneiro, na presença de um ministro plenipotenciário de Portugal, no território do antigo Saara espanhol, por ordens, tanto quanto eu sei, me foi comunicado, do Dr. Francisco Sá Carneiro. Isto acontece num momento em que ainda não está consolidada, não estão consolidados os equilíbrios do processo de descolonização. Eu escrevi sobre isto no Jornal de Notícias, dias seguidos no Jornal de Notícias, e eu já pedi para me procurarem esses dados. Há fotografias da envolvência disto, há centenas, se não milhares, centenas de fotografias, ainda era no tempo da película, não havia fotografia digital, e fotografias, algumas das quais dão nota de uma coisa que era completamente desconhecida no Ocidente, na Europa, porque foi completamente, digamos, abafada, que é a violência da guerra no Saara Ocidental, depois da retirada dos espanhóis em, salvo erro, 1975, 1976. As fotografias, quem fez as fotografias foi o Rui Ochoa, estiveram lá, para além de um repórter fotográfico, 2 jornalistas, que fui eu e o Zé Carlos Vieira, que disseram num dia destes que é atualmente assessor do Sr. Presidente da República. Portanto, esta resposta, ou esta, não é uma resposta, esta dúvida, surge anos depois, perante a pergunta, e mais do que a pergunta, quando se começam a falar de pessoas que nós tínhamos referenciado como sendo para terroristas, mas gente muito insignificante, como é o caso do Favas, como é o caso do Esteves, tudo gente que a gente conhecia do tempo das brincadeiras do Moreira e do... Aliás, sobre o Ramiro Moreira também escrevemos, conversámos com ele. O Ramiro Moreira foi colocado, salvo erro, no tempo em que era Primeiro-Ministro, o Dr. Balsemão, num posto de uma empresa portuguesa em Espanha, uma empresa de petróleo em que o Estado tinha uma participação
Isso há escritos no Portugal Hoje, se não for antes, se não foi julgo que no Portugal Hoje, mas era pacífico que os bombistas portugueses eram pessoas que rebentavam com os petardos, faziam barulho, mas não eram pessoas, digamos, com ADN para fazer coisas como aquela que aconteceu em Camarate. Portanto, este exercício que eu fiz no outro dia é um exercício, é uma grande dúvida. O que eu afirmei aqui foi essencialmente uma grande dúvida. E é preciso pensar o que era a África em 1980, o que era a disputa entre a União Soviética, que ainda não tinha entrado em decadência, a União Soviética e Cuba de um lado e do outro lado os Estados Unidos. Eu acredito que tal como a promiscuidade que nós vimos no Irangate, essa promiscuidade já existia a outros níveis, já existia também na relação americano-soviética. Mas há aqui uma coisa que é uma evidência. Nós temos aquelas tribos, todas aquelas 44 ou 45 tribos do norte, sem saída para o mar, senão no Mediterrâneo, unidas pelo Muammar Gaddafi, que estava a começar a sair do escândalo do ato da operação terrorista do que fez cair aquele avião. E temos o Leopoldo Senghor a estabelecer uma barreira entre uma Mauritânia de nómadas e o Marrocos e um povo constituído em grande parte por nómadas, num território riquíssimo, que desenvolveu um processo de independência e fez coisas objetivas, talvez aproveitando a nossa fragilidade. Eu acho que depois do Rio Volga precisava de confirmar isso, foi aprisionado um outro barco e para libertar os 15 pescadores do Rio Volga, uma boa parte dos quais ainda estão vivos, eu recebo mensagens de felicitação de aniversário no dia 7 de setembro, que é quando faço anos. Muitos deles me telefonam, mandam postais. Parte deles estão vivos, eles assistiram a isto. E o Dr. Luís Fontoura, a quem eu tive, a quem eu liguei anteontem, dizendo: olha, não fique surpreendido se vir alguma coisa nos jornais neste sentido. Eu nunca lhe disse isso, nós nunca conversámos, já expliquei porque é que nunca conversámos sobre isto. Eu acho que não violei segredo nenhum. Mas acho que é preciso falar, contar a verdade, o que é que aconteceu. Eu disse, estou convicto de que a única coisa que poderia justificar um atentado, que eu conheça, não conheço outra, que podia justificar um atentado desta envergadura, atento aos interesses que estavam em causa, é o reconhecimento da RASD, que depois acabou por ser abafado, literalmente abafado. Agora, que eu estive com o Presidente da República, com o Ministro da Justiça, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Árabe Saudita Democrática, e que em nome do governo português, o Dr. Luís Fontoura declarou que Portugal reconhecia a República Árabe Saudita Democrática, e isso assisti. Eu assisti o Rui Ochoa, assisti o Zé Carlos Vieira, assistiram, e isso veio nos jornais. Causou, assim, aquele primeiro impacto. Teve um primeiro impacto, mas depois não se falou mais e nunca ninguém associou, mas eu limitei-me aqui a trazer aos senhores uma dúvida e a pôr esta questão: o que é que teria acontecido se houvesse um primeiro-ministro com a coragem que tinha o Dr. Francisco Sá Carneiro, que se batesse por cumprir o compromisso que foi afirmado pelo Dr. Luís Fontoura?
E todos seremos obrigados a concluir que que Portugal, no quadro em que se encontrava, ficaria... era uma grande notícia isso, e que teria problemas com Marrocos, teria problemas com França, só não teria problemas com a Argélia, que naquela altura era um país, digamos, muito mal visto por toda a gente, antes de começar a fornecer a gás aos espanhóis. Mas a Argélia era um país, em 1980, mal visto por tudo o que era a Europa Ocidental. Acho que no essencial, não sei se respondi a tudo. Mas se quiser... Teremos outra ronda, portanto. Eu dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Inês Medeiros, faz favor. Muito obrigada. Começo por agradecer ao Dr. Miguel Reis a sua disponibilidade para vir a esta segunda fase, esta segunda ronda desta audição. Bom, muitas das questões que eu queria fazer, de facto, respondeu em parte, porque, de facto, desde o início a nossa posição, o Partido Socialista, é não tomar a posição definitiva por nenhum nesta questão de acidente ou atentado, mas também não excluir nenhuma delas e relembrar que nesta comissão nós partimos do pressuposto, quer dizer, partimos das conclusões da 8ª comissão, portanto o pressuposto é de que houve um acidente e, portanto, a nossa preocupação, um atentado, peço desculpa, mas aí a nossa preocupação aqui é o que o Dr. Miguel Reis nos traz aqui é, obviamente, mais uma hipótese e que pode ser avaliada, de facto, com a importância histórica que tem, e, aliás, mesmo que não se venha a verificar qualquer relação com o Camarata, é sempre interessante relembrar este facto que foi absolutamente esquecido e que ninguém relembra. Mas infelizmente, mesmo se a questão do tráfico de armas do Irão está um pouco mais desenvolvida enquanto eventual motivo para um atentado, o que é certo é que nós ainda não conseguimos ter em mãos nenhum nexo de causalidade, nem nenhum testemunho, nem nenhum documento que nos diga: por este caminho estão certos e podem continuar a avançar porque chegarão a conclusões. Não é que esse documento, esse testemunho ou o que seja, nos venha trazer a resposta a tudo, mas, quer dizer, pelo menos dar-nos a garantia de que estamos a ir pelo bom caminho. E, portanto, neste caso, de facto, mas agora ainda voltou a dizer que é uma leitura a posteriori que faz e, de facto, diz... E eu percebo perfeitamente o que está a dizer, assim, uma decisão tão importante que justifica um atentado, de facto, se calhar esta é maior do que a questão do tráfico de armas na altura em que ocorreu, na altura exata em que ocorreu. Bom, mas sabe que a história nem sempre se faz por grandes motivos e às vezes pequenos motivos até podem ter consequências mais nefastas que grandes e, portanto, às vezes até pode a causa política da República Árabe Saharaui até pode ser mais importante politicamente, mas não ser ela a origem de nenhuma tragédia e ser uma questão menor ou aparentemente menor. Bom, portanto, já respondeu, de facto, o Jornal de Notícias e se já falou, não sei, se achava pertinente que nós falássemos, por exemplo, o fotógrafo Rui Ochoa falou nisto com ele, por exemplo, também tem a mesma leitura que o Dr. Miguel Reis dessa possibilidade como importância histórica, ou não? Depois... Eu queria, e não me vou alongar muito mais, queria, apesar de tudo, voltar um bocadinho àquilo que disse da outra vez, porque, apesar de tudo, nós temos aqui a sorte de ter um jornalista que esteve no local do acidente. E há aqui um aspecto que nos parece muito relevante, que é, nós sabemos que há aquela questão do rasto e dos bombeiros terem posto um foco sobre a pista para apanharem material que podia servir de indício ao atentado.
Mas o Dr. Miguel Reis também disse na sua audição que quando chegou lá, mas chegou lá, penso que onde estava o avião, não foi a... Cheguei a Camarate. A Camarate, pronto, é isso. Quando chegou a Camarate, que aí também chegaram, vou já reencontrar, chegaram polícias ou bombeiros que também começaram a recolher material. Esse material foi tirado algumas horas depois. Sim, porque é só para dizer. Exatamente. Mas, por um lado, chegou lá antes de qualquer. Antes das autoridades chegarem, sim ou não? Quando diz, não sabe se foi 1 hora, 2 horas ou 3 horas, foi o tempo que lá estiveram a recolher material ou foi a hora a que chegaram? Confesso que eu só não percebi. E quando diz também que eram vários jornalistas que se questionaram, sobre esta atitude e, sobretudo, sobre aquilo que depois diz que até era na altura major, mas agora tenente-coronel Bernardo Lencastre, que de alguma forma conseguiu bloquear a vossa pesquisa e a vossa tentativa de perceber ou ir mais longe nesse inquérito. Portanto, gostava de saber que fosse um bocadinho mais claro no que é que aconteceu exatamente e de que forma é que tentaram bloquear, já sabemos muito simpaticamente, e que outros jornalistas ou que outras testemunhas é que nós poderíamos ouvir ou que acharia que seria bom nós ouvirmos para também percebermos esse momento exato. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Medeiros. Para responder, Sr. Miguel Reis, por favor. No que respeita, eu disse relativamente ao Rui Ochoa, o Rui Ochoa esteve nas 2 vezes em que eu estive no Saara Ocidental, na região de Tindouf e na incursão que fizemos até El Ayoun, no nome espanhol, e Dakhla, segundo o nome usado pelo Polisário, até ao mar. O Rui Ochoa acompanhou sempre, portanto, essa opinião, eu não tenho a certeza de alguma vez lhe ter posto isto nestes termos, de ter dito, será que isto foi por causa de... O doutor Luís Fontoura, nunca falei disto, nunca falei para além das questões, houve aqui, alimentámos ambos um certo tabu sobre isto. Aliás, reconhecemos-lo mutuamente há 2 dias pelo telefone, nessa conversa que eu estou autorizado a divulgar, em que ele me disse que ia publicar, que está a preparar um livro e até me pediu para eu, digamos, para eu ver o livro antes da publicação. Relativamente tanto à questão do Saara Ocidental, como a uma eventual ligação dessa questão com o acidente de Camarate, eu sempre tive e continuo a alimentar a esperança disso poder vir a ser esclarecido, porque não tenho dúvidas nenhumas que haverá matéria sobre isso nos arquivos dos diversos serviços secretos das diversas potências a quem esta matéria interessava. Não tenho dúvidas nenhumas que sobre isto, tal como sobre a questão das armas, aquilo com o qual eu não estabeleci nenhuma ligação, é importante saber o que é que constam dos arquivos da Mossad, que só serão disponibilizados ao fim de 50 anos. Mas já começaram a ser, já correram alguns prazos relativamente aos arquivos da CIA. E no que toca aos arquivos do KGB, há uns tempos eu perguntei a uma pessoa que sabe destas coisas, quem é que vende? Essencialmente hoje os arquivos do KGB estão abertos e há agências que conseguem aceder à informação. Uma pessoa especialmente bem posicionada e que sabe disso é o Zé Milhazes, que está
em Moscovo e que seria interessante essas coisas. Há coisas que os jornalistas fazem no exercício do direito à informação e há outras coisas que há informações que se compram e não é pelo facto de elas se comprarem que elas deixam de ser fidedignas. E hoje há agências que administram a informação dos antigos serviços secretos da União Soviética. Portanto, eu tenho alguma esperança, nem que seja para esclarecer o contrário, para tirar as minhas dúvidas, que isto num dia destes se venha a saber. Já fui procurar na Wikileaks, mas o Wikileaks são tudo coisas posteriores, mas que isto num dia destes já tenha novidades por via do acesso aos arquivos acerca tanto de questões ainda não esclarecidas relativas ao Irangate, como da questão que é talvez das questões mais importantes desta sub-região do Saara Ocidental, a questão do Saara Ocidental e da guerra do Saara Ocidental, onde nomeadamente houve inúmeras perdas, pesadíssimas baixas do exército marroquino, mas também houve perdas americanas e houve material americano destruído da base militar que os americanos têm em Argzis, e isto foi sempre silenciado pela imprensa ocidental. No que toca ao que aconteceu, aquilo que eu vi quando estive em Camarate, na noite do acidente, eu volto a referir que eu cheguei pouco depois da notícia, e ao cair da noite tive a notícia quando estava aí por volta do carregado e viajava de automóvel com o Sistina Amaral. Quando chegámos lá ao local onde estava, eu lembro que era uma casa amarela de esquina, que havia destroços de um avião, ainda conseguimos estacionar ali pertinho, então começaram a juntar-se pessoas e foi, passadas 2 ou 3 horas, não é do acidente, eu não sei o que é que aconteceu na pista, porque não tive acesso à pista, tive acesso à rua, à estrada, a esse lugar, onde aliás havia até o boato de que teria morrido alguém lá na casa, parece que isso depois não se veio a confirmar. Foi retirado esse material que estava na estrada, foi retirado, não me lembro se foram forças da polícia, do exército ou dos bombeiros, foi retirado talvez 2 ou 3 horas depois de termos chegado ali. Portanto, jornalistas, como eu lembro-me de terem, eu estava lá com o Sistina Amaral, começaram a chegar jornalistas, não me lembro agora, não posso precisar nestas coisas, lembro-me que estava alguém do jornal, que não sei quem é, não me lembro agora quem era, que estava alguém do jornal, se virem, foi escrito no jornal seguramente, talvez tenha sido o Hernani Santos. E relativamente ao papel do então Major Lencastre Bernardo. O Major Lencastre Bernardo era na altura, salvo erro, e eu aproveito para referir, eu não fui ver, não fui consultar nada, não fui ver os meus papéis, que nem sei, julgo que tenho algumas coisas encaixotadas. O Major Lencastre Bernardo era o diretor, salvo erro, era o diretor da Polícia Judiciária, era um militar que era diretor da Polícia Judiciária. E havia diariamente na Polícia Judiciária, durante anos, um serviço que nos jornais de Lisboa se chamava, substituindo um outro serviço que em tempos existiu junto ao Ministério da Justiça, nas redações era conhecido pelo Serviço da Arcada. Depois os mais novos começaram-lhe a chamar a polícia. Mas no Jornal de Notícias, onde eu trabalhei, foi o primeiro jornal onde trabalhei em Lisboa, disse fazer a arcada. Era fazer os hospitais e a polícia. Era uma gíria que se usava. A arcada, a origem vem de um homem que até aos anos 70 fornecia informação aos jornais e distribuía informação aos jornais debaixo de uma das arcadas do Terreiro do Paço. Chamava-se a arcada esse serviço. Normalmente esse serviço da polícia
era feito por rotação nas redações, a agenda marcava, havia uma espécie de uma mini-conferência na parte da manhã e depois haviam contactos que eram contactos feitos por telefone. Quando a gente não conseguia ter informação, tentava subir a níveis mais altos. Pela importância disto, eu lembro-me na altura, a propósito de vários assuntos, serem postas questões ao mais alto nível da Polícia Judiciária, e a convicção que eu tenho, com que eu fiquei nestes anos todos, não posso dizer foi no dia tal ou no dia tal, é de que com aquele seu ar simpático, nas questões delicadas, o Major Lencastre Bernardo, que julgo que tinha tido já funções de relações públicas no Exército, era uma pessoa, como eu disse, extremamente simpático, mas ele pura e simplesmente bloqueava a informação. Bloqueava a informação de uma maneira... era um bocado... o cachê, que é o contrário da caixa. Ter uma caixa é ter uma notícia, mas a caixa tem duas... A caixa jornalística tem sempre duas faces, que é a face do que está debaixo da concha e a face do próprio cachê. E ele era o caixã, ele era muito difícil tirar informação em coisas em que o Major Bernardo pusesse a mão. Nós, a partir logo pouco dali, poucos dias depois do acidente, fez-se sobre isto. Não só criou-se uma auréola de que isto não era informação, isto era um bocado uma não notícia, como agora costuma dizer-se a propósito de coisas idênticas, isto era um bocado uma não notícia, portanto, e que não era correto, não era... Isto abalou muito também o país, e houve... Precisamente por causa disso, houve um grande esforço de diversas pessoas, de diversas... E os jornalistas calaram-se, não reagiram. Isto foi abafado literalmente por razões que tiveram a ver até com a substituição do poder. Eram pessoas muito, muito fortes. Eu acho que este país não é o mesmo, e eu sou uma pessoa absolutamente alinhada, saí do Partido Socialista há 2 anos. Este país, o país que nós fizemos, é um país diferente daquele que teríamos feito se o Sá Carneiro e o Adelina Mar da Costa não tivessem morrido naquele acidente. Isso não tenho dúvidas nenhumas. E, num certo sentido, eu não estou a desculpar-me nada, já disse que me penitenciava como jornalista pelo facto de nós termos sido muito passivos. O ambiente forçou-nos, talvez, a agir assim. E tudo aquilo que se fez depois e que se está a fazer agora foi feito tarde demais. Não significa que não deva continuar, mas a frustração é de que... A frustração e, de certo modo, a penitência... Quem estava nos jornais, todos nós temos pesos na consciência. Eu, pessoalmente, tenho. Fomos literalmente abafados pelo ambiente. E isso eu tenho muita pena e tenho quase vergonha. Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu passaria a palavra agora ao Sr. Deputado José Ribeiro Castro, do Grupo Parlamentar do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado ao Dr. Miguel Reis também por ter vindo a esta segunda sessão. O Sr. Doutor, no seu depoimento ontem, na última sessão, perguntado sobre que empresas é que atuavam neste alegado tráfico de armas para o Irão, disse, são empresas que toda a gente sabe. Toda a gente sabe. Eu queria que nos dissesse quais são as empresas que toda a gente sabe. Se recorda de alguma, ou de algumas em particular, que na investigação jornalística estivesse associadas a este tipo de comércio de material militar. Segundo o Sr. Doutor já nos referiu que, quer o Sr. Doutor, quer os jornalistas Rui Cartachana, Celestino Amaral, tiveram 2 convicções. A primeira, que a história das armas era verdadeira e sólida, ainda que depois não voltassem, pelas razões que explicou, a publicá-la e a insistir nela. E depois
acharam também que camarada podia ser, era uma coisa estranha e, portanto, acabou, aliás, de dizer que ficou sempre com um peso na consciência de não terem feito o suficiente. O Celestino Amaral continua no Portugal hoje, depois acabou no Expresso, não sei se, entretanto, transitou por algum jornal. A pergunta que eu queria fazer é se sabe se ele procurou aprofundar um e outro tema, e se, procurando aprofundar um e outro tema, se ele teve aborrecimentos, pressões, chatices, usando esse plebeísmo, para se afastar em algum dos órgãos em que trabalhou. Terceira questão, Lencastre Bernardo. Se pudesse elaborar mais um pouco, porque é que ficou com essa ideia? Enfim, já lhe perguntaram, volto a fazer essa pergunta, no contacto que tiveram nos dias a seguir a camarada, que iam congelar tudo. Porque essa convicção também existe de outras pessoas e, portanto, porque é que formou a sua? E eu gostava de saber se ainda a história do rasto é uma história de que só vem a público ou só é conhecida de altas instâncias, creio que em outubro de 81, mas que entretanto algumas pessoas começaram a falar na imprensa, nomeadamente a equipa jornalística que trabalhava com Augusto Cid. Portanto, presumo que é um achado do inspetor Pedro Amaral. Se isso vos chegou, se tem alguma ideia dessa altura, não hoje, mas portanto estamos a falar de finais de 80, princípios de 81, dessa notícia do rasto e portanto também tem notícia de estar a ser abafada concretamente e por quem. E neste aspecto é isto, depois faço-lhe uma pergunta sobre a RASD. Muito obrigado, Sr. Deputado José Ribeiro Castro. Sr. Miguel Reis para responder. Eu não percebi qual foi o último tema que se referiu. Eu percebi RASD. Depois farei uma pergunta sobre a RASD, sobre a República. Pronto, de facto, é o rasto. A pergunta foi sobre o rasto. Portanto, se teve conhecimento de que houve um achado, de facto, de um rasto por uma equipa da Judiciária, logo no dia 5 de dezembro, e depois teve um processo acidentado dentro da Polícia Judiciária, e só veio a ser conhecido bastante mais tarde das altas instâncias, mas, digamos, este conflito interno e este achado foi conhecido a alguns jornalistas, não é? Sim, eu lembro-me disso, lembro-me de ter havido dessa notícia. E dessa notícia também ser de certo modo, eu não me lembro agora com o pormenor dela, mas lembro-me dessa notícia ser desacreditada. Há uma coisa que é muito vulgar em Portugal, e que era muito vulgar nessa época, que era tudo aquilo que era notícia politicamente incorreta para uma determinada tendência, ficava sob o fogo de quem estava do outro lado da trincheira. É bom não esquecer que a imprensa portuguesa em 1980 ela ainda é muito marcada por divisões ideológicas, aquilo que se diz que é objetividade aqui, objetividade ali. Não, há muitas objetividades, ao ponto de até, na altura era o Conselho de Imprensa, o regulador, considerar que o pluralismo que estava assegurado na Lei de Imprensa de 1975 não ter que se fazer no seio de cada publicação, mas se encontrar no leque das publicações. Portanto, mas para qualquer pessoa com alguma experiência, o facto de haver uma notícia que aparecia às vezes em 3, 4 linhas e que era violentamente atacada por outros meios, dava para pensar porquê. Em vez disto funcionar como de ser demolidor, funcionava muitas vezes como um fator de credibilização da notícia, só que ela não tinha levado já, às vezes era uma notícia que era uma flor a emergir no princípio da primavera, me levava logo tanta pancada que não se conseguia recuperar e não passava
o assunto não passava na reunião da definição dos conteúdos. Isso não houve só essa, houve várias. Relativamente à sua pergunta, quais eram as empresas de armamento? Nunca houve, tanto quanto eu sei, comércio de armas em Portugal que não fosse licenciado. Portugal foi um grande vendedor, um grande vendedor e comprador, negociante mais, no sentido técnico, negociante de armamentos, mas ninguém ousava, mesmo depois do 25 de Abril, fazer negócios de armamento sem estar licenciado pelo Ministério da Defesa. O que nós sabemos, o que nós apuramos, é que estas operações com o Irão eram operações feitas por empresas que estavam inscritas no Ministério da Defesa e que estavam licenciadas pelo Ministério da Defesa. E eu digo isto porquê? Eu digo isto porque é o que eu tenho na minha memória, o que eu tenho registado, é que nunca houve operações de armamento, nunca nós tivemos conhecimento de operações de armamento que fossem feitas por quem não estivesse licenciado. Agora, isso não significa, se vir isto e vir a nota oficiosa, que foi publicada então pelo Ministério da Defesa na sequência das notícias dessa notícia do 11 de novembro, ela diz, se bem me lembro, ela não desmente a notícia, ela passa ao lado da notícia para dizer nós não autorizámos operações nenhumas deste tipo, mas não diz que as operações não foram feitas por empresas que não tivessem, digamos, o alvará do Ministério da Defesa. Eu na altura, antes, não é do Ministério da Defesa, não tenho a certeza se era do Ministério da Defesa ou se era de uma... Eu sei que era uma repartição que funcionava no Palácio Cor-de-Rosa, na Rua Ilha da Madeira, salvo erro, ali a seguir, atrás do estádio do Belenenses, porque houve outras operações que nós investigámos, nomeadamente operações de negócios de armamento para Angola e num certo momento para a FNLA, feitas já depois da independência de Angola, feitas por empresas portuguesas. Este não é o primeiro caso de armas. Nunca houve que eu tenha tido conhecimento. Operações de negócios de armamentos que não fossem feitas por empresas que ou eram empresas legalizadas pelas competentes autoridades. Não sei, não lembro se era, não tenho a certeza. Eu sei que é o Ministério da Defesa a partir de um determinado momento, mas nesta altura ainda existia, ainda havia o poder militar, ainda havia o Conselho da Revolução, e, portanto, essas coisas antes da passagem das questões militares para o Ministério da Defesa eram da competência ou do Estado-Maior ou do Conselho da Revolução de repartições militares. Agora, o que eu tenho a certeza ou a convicção é de que todas as operações de que nós tivemos conhecimento eram feitas por empresas, eram operações formalmente legais, porque feitas por entidades que estavam, para tanto, licenciadas. A questão isto está tudo congelado, eu convivia com o Cestino Amaral todos os dias. Há outras pessoas que aqui
eu julgo que na altura, sobre a questão das armas, eu falei muitas vezes, e não sobre a questão da ligação à RASD. Acho que uma das pessoas que infelizmente o Celestino infelizmente morreu, uma das pessoas que sabe de circuitos de armamento e que fez investigação nessa área é o Pedro Varanda de Castro. E isto acontece tudo antes do Pedro Varanda de Castro ir para a Deutsche Welle. Quem conhece melhor a connection israelita, há duas pessoas. Um é o Pedro Varanda de Castro e outro é provavelmente o Hernani Santos. Mas o Pedro Varanda de Castro, eu sei, porque falava com ele, porque a gente nós trocávamos informação, que ele conhece, que ele fez investigações sobre isso. Agora, esta matéria da negócios de armamento, ligações com o teste dos negócios de armamento, quando são internacionais, ele faz-se sempre, necessariamente, com os adidos militares. Um jornalista sério que queira testar informação sobre os circuitos de armamento recorre, por regra, aos adidos militares o jornalista não é um negociante de armamentos, mas os adidos militares, eles só dão informação a troco de alguma coisinha. Isto acaba por funcionar como a construção de um puzzle em que a gente vai dando alguma coisa à fonte para a fonte ir soltando informação. Eu fazia isso, era muito divertido. Eu acho que nunca usei seguramente mais de 10% da informação que eu colhia. Como é natural, uma notícia como essa que saiu, que é um trabalho coletivo no Portugal hoje, no dia 11 de novembro, ela é de tal modo violenta, apesar de ser muito soft, que as pessoas correm riscos, não é? E não é preciso haver ameaças para as pessoas recuarem. É mais elementar a prudência e às vezes até a sobrevivência da publicação, porque muito mais arriscado do que o jornalista levar um tiro atrás da orelha ou se suicidar, como se suicidaram alguns. Muito mais arriscado do que isso é haver uma bomba no jornal, é destruir-se ali o ganha-pão de toda uma equipa. Todas as redações que mexeram em coisas destas tiveram avisos. Isso é uma coisa do conhecimento comum de quem passou por redações onde se trataram de questões com essa delicadeza. Muito obrigado, Sr. Doutor. Questão sobre a República Árabe Saharaui Democrática, ponho na terceira ronda, para não... Ok. Nós não temos mais inscrições para esta ronda, passaríamos então à ronda dos 2 minutos e daria a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado prescinde, daria ao Grupo Parlamentar do PSD à Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na resposta às questões que coloquei, levantou-se outra questão que gostava de lhe pôr. Disse-nos que falou com o Dr. Luís Fontoura no seguimento da audição que aqui se verificou. O que lhe pergunto é, tendo abordado a questão do momento que se recorda ter estado com o Presidente da República, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Democrática Sauri, o que lhe pergunto, e desse reconhecimento em nome de Portugal, é se nessa conversa isto foi confirmado e reiterado. Por favor, Sr. Eu disse ao Dr. Luís Fontoura aquilo que disse aqui.
Eu disse-lhe, olha, eu contei, não é novidade nenhuma, porque está escrito no Jornal de Notícias, que Portugal, por seu intermédio, fez uma declaração de reconhecimento da República Árabe Saudi Democrática e disse aos senhores deputados que acho que esse assunto, que é de tal importância e de tal peso, que justificaria, ou que poderia justificar, por mais censurável que seja, um atentado. Isto disse-lhe eu, e ele disse-me, ó Miguel, estou a escrever um livro sobre isso, e disse-lhe também que tinha dito a Vossas Excelências, julgando não violar a confidencialidade que tinha assumido, que assumi com ele há 33 anos, que era a minha convicção, de quem deu ordens diretas para esta saída, foi o Dr. Francisco Sá Carneiro. E ele disse, olha, a resposta que ele me deu foi, eu estou precisamente a escrever um livro sobre isso, a acabar um livro sobre isso, e até lhe vou pedir que me escreva 2 ou 3 páginas para a apresentação desse livro. Portanto, eu acho que eu não quero estar aqui a confiscar o direito de comunicação do professor Luís Fontoura, que é uma pessoa por quem tenho uma enorme estima, e eu tenho a certeza que se Vossas Excelências o convocarem para vir aqui, ele com muito mais propriedade dirá quem é que lhe deu as instruções. E estou convencido que falei, eu estou convencido que foi o Dr. Francisco Sá Carneiro, e estou convencido que ele, se vier aqui, lhe diz, porque ele me dizia, olha, é o Sá Carneiro que estava de fora, e ele telefonava-lhe com muita frequência nesse período que nós tivemos no deserto. Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, não tem mais perguntas. Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Inês Medeiros, por favor. É uma pergunta muito rápida. E, assumindo essa pista, a responsabilidade deste atentado acha que seria de quem? Ou seja, qual é a pista de investigação que deveríamos seguir? Eu não sou bruxo, fui jornalista. Eu não estou a pedir para ser bruxo, estou a falar de alguém que acompanhou, que esteve lá, que viu a guerra, que noticiou, e bem, e que vem, e mais uma vez, é assim, qual é, eu repito só a nossa dificuldade mais uma vez, eu não estou de modo nenhum nem a minimizar, nem a descredibilizar esta possibilidade, é um novo cenário que nos traz, e neste sentido, se isto é um novo cenário, esse cenário abriria as responsabilidades para que direção? Senhora Deputada, eu vou responder-lhe da forma mais objetiva que me é permitido. Eu gosto muito, muito, muito de Marrocos, especialmente de Casablanca, de Rabat. Eu fui uma vez, eu ia com frequência, eu nunca mais fui descansado, fui uma vez ou 2 ali a Tanger, mas nunca mais voltei a passar uma semana em Marrocos, e agora depois disto também não vou voltar. Não é por medo, é por elementar prudência. É óbvio que o reconhecimento da República Árabe Saudi Democrática é uma coisa importantíssima. É tão importante que passaram mais de 30 anos e aquele território continua a ser um colonato, ou uma situação por resolver. Portanto, continua a ser um território que, tanto quanto sei, continua a ser um território sob a tutela das Nações Unidas. Não informei dos últimos acontecimentos, mas
não está sequer reconhecida pela comunidade internacional a integração do território no Marrocos. Agora, a gente sabe quem é que explora os fosfatos, não é? Portanto, o reconhecimento da República Árabe Saudi Democrática favoreceria, prejudicaria os pontos de vista do Marrocos, mas também não se pode dizer que seria interessante para os outros parceiros, nomeadamente para a Argélia e para a Líbia, que tinham tanto uma como outra, tiveram. Não era claro que fosse genuíno o apoio da Argélia dessa época e o apoio da Líbia à independência da RASD. Eventualmente desencadear-se-ia aí um conflito e ela seria absorvida, porque era um país frágil, por algum desses seus vizinhos. Agora, objetivamente, o não reconhecimento desse país por um país da União Europeia, e ainda por cima com uma posição de vizinhança como é Portugal, o não reconhecimento favorecia os interesses dos Marrocos. Muito obrigado. Sr. Deputado José Ribeiro Castro, pelo CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora, gostava de pedir que recordasse um pouco connosco, mais do que acompanhou em direto dessa missão, chamamos assim, no Sarau. Eu fui surpreendido na última sessão com o seu feeling, não é, de que esta matéria poderia ter a ver com Camarate, jamais me tinha ocorrido, mas levo a sério. Enfim, a RASD é indiscutivelmente um assunto muito importante, que ainda hoje, na crise da Guiné-Bissau, é uma matéria que lá está sempre presente, não é? Uma vez que a Guiné reconheceu oficialmente a RASD e sempre que muda a autoridade política, lá vem referido, e o facto de Cumbayá se refugiar sempre em Marrocos, e portanto é um assunto, bem sei que no universo da política africana, e portanto admito que também pudesse ter ressonâncias desse tipo aqui. Agora, vão lá muitos anos, a memória que eu tenho, não me lembrava, até o Sr. referir do episódio do Voga, depois de referir algumas luzes que foram vazando no meu espírito. De facto, recordo-me ter sido aprisionado um barco de pesca, de o Luís Fontoura ter ido numa missão e ter havido esse reconhecimento. A memória que eu tenho, nessa altura era secretário de Estado, é que correu que eu teria feito um excesso de mandato. Portanto, que eu teria feito uma declaração não estando autorizada para isso. Portanto, a dúvida que eu tenho é se foi assim ou não, né? Portanto, o que me diz, estando com ele, é que não é assim, portanto, que ele falou diretamente com o Dr. Sá Carneiro. A dúvida que eu tenho, eu percebi que no seu raciocínio era, depois de Camarate, esse reconhecimento não foi confirmado pelo governo português. Eu tenho as mais sérias dúvidas que fosse diferente, mesmo sem ser Camarate, é isso, não é? Porque eu não me recordo exatamente em que altura do ano é que isso aconteceu, não é? Se foi ainda antes das eleições de outubro ou já depois de outubro, não é? Não me recordo, portanto houve umas eleições em 5 de outubro, não é verdade? E, portanto, Foi antes, bom. Recordo-me que isso deu uma restolhada, chamamos-lhe assim, discreta, não é? Mas soube se o Dr. Luís Fontoura estava ou não estava autorizado para fazer essa declaração. Não me recordo dos pormenores, nem estou, mas enfim, o Dr. Freitas João Amaral poderá esclarecer-nos sobre isso, do que se recordar, e outras pessoas que terão vivido. Também referiu o embaixador Menezes Cordeiro, se for vivo e estiver em condições, também poderá testemunhar-nos. Mas, de facto, isso ia fora da linha do Estado português, como nós vemos hoje, não é? Porque hoje Portugal continua sem reconhecer a República Árabe Saudi Democrática, e já lá vão 33 anos, não é? Bom. E, portanto, é conhecido a questão das Nações Unidas. Portanto, é de facto um problema internacional muito sério e de grande densidade. Portanto, eu atribuo que é um dossiê de risco, de altíssimo risco, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. O que eu tenho dúvidas
é que, portanto, tenho dúvidas sobre se o Dr. Sá Carneiro autorizou ou não autorizou. Portanto, para mim não é claro como é que isso se passou e se o Dr. Sá Carneiro teria empreendido de modo próprio e de uma forma tão vigorosa, como, enfim, reconheço que esse era o seu caráter, se eu tomasse essa decisão, mas levar isso até ao fim, não é? E, portanto, tenho dúvida que Camarate fosse aí um assunto decisivo, não é? Mas, enfim, o Dr. Luís Fontoura também nos pode relatar, e não tenho dúvida nenhuma em dizer que terá sido um momento muito difícil, porque quem executa instruções e depois se vê desautorizado, fica sempre com uma memória muito amarga, não é? Enfim, sabemos de Egas Muniz, desde o episódio de Egas Muniz, que foi de corda ao pescoço, fazemos na nossa história vários episódios desses. E, portanto, era isso que lhe pedia que recordasse, por forma a permitir-nos avaliar a importância que esse episódio pode ter, não por curiosidade histórica, mas para a matéria que nós investigamos, que é Camarate. Sr. Dr. Miguel Reis, para responder, por favor. Sr. Doutor, eu tenho a convicção, e acompanhei acompanhei tudo isso lá, eu tinha a convicção de que o Dr. Fontoura recebia instruções diretamente do Dr. Francisco Sá Carneiro. Daquilo que eu conheço e a dúvida metódica que eu afirmei na primeira sessão, daquilo que eu conhecia do Dr. Francisco Sá Carneiro, com quem eu não tinha intimidade, mas com quem falei muitas vezes como jornalista. Algumas durante horas e com várias pessoas. O Dr. Francisco Sá Carneiro era uma pessoa que não desistia, que respeitava as suas posições, era uma pessoa extremamente firme, muito teimoso, que tinha as suas convicções e que lutava por elas até às últimas consequências. O Dr. Francisco Sá Carneiro, na altura, há aqui um outro elemento que é muito importante, que é a pretensão do partido do PPD de ser reconhecido como membro da Internacional Socialista. Esta abertura, o reconhecimento da República Árabe Saudita Democrática e o reconhecimento da Frente Polisário era muito importante para diluir as fronteiras que eram muito pequenas, que eram muito reduzidas, quer dizer, entre a social-democracia portuguesa e o que então se chamava o socialismo democrático. O doutor Sá Carneiro, com isto, não era só a pensar nos tuaregs, era muito interessante para o doutor Francisco Sá Carneiro o reconhecimento da Frente Polisário da República Árabe Saudita Democrática, porque isso valia muitos pontos no quadro do processo de integração do PPD na Internacional Socialista, que, como sabem, mereceu sempre a oposição do Partido Socialista, apesar de eles serem partidos na altura muito próximos. Nota-se. Bom, eu tenho agora uma pergunta ou uma intervenção de 2 minutos do Sr. Augusto Cid, por favor. Boa tarde, Sr. Doutor. Mais que uma pergunta, é também uma precisão. Eu creio que o Tenente-Coronel Lencastre Bernardo, ao tempo de Camarate, já não era diretor da Judiciária, da parte militar. Não tenho exatamente a data da saída dele, mas ele foi substituído pelo Tenente-Coronel José Manuel Viegas.
foi sempre com o Tenente-Coronel José Manuel Viegas que eu tratei em termos de camarada. A minha questão era esta: se deu conta durante o seu trabalho de jornalista que se passava uma coisa estranha na judiciária, é que havia um diretor civil, na pessoa do Paulo Bernardino, e havia um diretor militar na pessoa do José Manuel Viegas, por sua vez dependente do Nicastro Bernardo, que passou para assessor da Casa Civil dos Jornal Ramalhianos, ou militar, Casa Militar dos Jornal Ramalhianos. Se deu conta desta mudança e desta coisa estranha, que quem controlou a investigação toda foram os militares. Terminou a pergunta? Sim. Muito obrigado. Soutor, por favor. Eu talvez tenha sido conduzido a falar do Major Lencastre Bernardes por causa de arrastado precisamente pela ideia de que tudo isto foi, na altura, investigado por uma polícia judiciária civil sob o controle dos militares. Eu estava convencido, mas isso é fácil de ver no Diário da República, eu estava convencido que era o Major Lencastre Bernardes, ou Bernardo, não me lembro, que dirigia a Polícia Judiciária. Estava convencido disso. Penitencio-me do lapso se isso se não é assim, mas cheguei, aquilo que eu afirmei emerge de uma ideia mais ou menos assente e estabilizada pela poeira do tempo, de que isto não foi uma investigação ou um processo criminal normal. Não houve aqui uma operação de caixa que tem muito de inteligência e que não é muito comum. Tem muito de inteligência, de mão militar estratégica. Isto não houve desde o primeiro minuto, daquilo que eu me apercebi diretamente no local e do outro, e depois do que me recordo que aconteceu nos dias posteriores, uma investigação de acordo com o que na altura já eram as regras da investigação em processo penal, e eram as do velho Código de Processo Penal, que tinha uma fase, tinha um inquérito e depois tinha instrução preparatória, antes deste Código que é atualmente vigente. Então, talvez por ter saído da Faculdade de Direito há uns anos, pouco tempo antes, isso chocou-me de uma maneira, não me chocou só por causa da minha experiência de jornalista, chocou-me porque eu tinha formação jurídica. Uma coisa, a percepção, de um lado é de que alguém queria levar o segredo de justiça às últimas consequências, transformar o segredo de justiça numa coisa completamente adequada a esconder tudo, e que do outro lado, e deixo aqui na gravação as desculpas ao Major Bernardo, se não era ele, que houve alguma personalidade que era muito simpática, se não foi ele, foi o seu assessor, e que nos impediu de trabalhar do ponto de vista jornalístico os elementos que fossem sendo colhidos. Porque é muito estranho, porque muitas vezes, isto é muito estranho, eu tenho dito isto muitas vezes, a investigação jornalística, ela normalmente anda à frente da investigação policial. E a mim merece muito mais crédito, estando com o pé numa profissão e na outra, antes de um julgamento, merece muito mais crédito aquilo que
que seja investigado por jornalistas respeitadores das regras deontológicas e que seja publicado do que aquilo que saia num relatório policial. Eu acredito muito mais no que o jornalista investiga e publica, com todos os cuidados que é obrigado a ter, porque não leva processos criminais em cima, do que aquilo que é afirmado por um Procurador da República. Aí, o que houve aí, houve logo isso de irem tirar, recolher os destroços antes de se apurar porque é que eles caíram ali, antes de se fotografar, antes de se verificar rigorosamente ao pormenor tudo o que cai, o que estava na estrada, por cima dos edifícios, por baixo dos edifícios. Tinham morrido altas personalidades deste país, justificava-se isso plenamente. E aquilo foi tratado como se fosse um não acidente. Isso chocou-me logo na primeira, horas depois do evento. Muito obrigado, Sr. Doutor. Dava agora a palavra ao Sr. Engenheiro Nuno Cerqueira, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente interino, Sr. Doutor. Uma pequena pergunta. Tanto quanto eu me apercebi da última audiência, deu a impressão que terá dito que teve contactos com o pessoal do SEDEC francês. Enquanto esteve em Paris, teve contactos com o SEDEC francês, com agentes franceses. Não, isso é uma outra coisa. Não? Mas tinha alguma informação, digamos assim, privilegiada sobre qual era a natureza das armas que estamos a falar? Porque isso condiciona, se trata de um determinado tipo de armamento, condiciona que podia ser armamento originariamente português. Mas aí estamos limitadíssimos, quer dizer, a espingardas automáticas, a minas terrestres, morteiros de 60, pouco mais que isso. Se é explosivos, pronto, aí temos já munições, quer dizer, para obuses, temos uma série de coisas. Se trata de outro tipo de material, nomeadamente minas marítimas, isso foi referido também, e julgo, não tenho conhecimento que nós tenhamos fabricado desse tipo de coisas, porque isto condiciona realmente se as armas que estamos a falar eram armas de origem portuguesa ou se eram armas realmente de origem americana. Nesses seus contactos que fatalmente teve com pessoas que, enfim, quer dizer, jornalistas ou não jornalistas, tem alguma pista sobre isso? De que tipo de armas estamos a falar, não é? Porque a especulação jornalística sensacionalista, por vezes, afirma que há tráfico de armas quando se trata de tráfico de armamento, se quisermos, ou de vendas de armamento que não é o adequado. Por outro lado, às vezes também há uma venda de fardamentos, de botas, que são classificadas pelos jornalistas menos competentes como também tráfico de armamentos. Quer dizer, temos casos disso ao longo do tempo, quer dizer. Era só isso que eu gostava de saber, concretamente, que tipo de armas se tratava. Que não vi isto referido em nenhum sítio. Claro. São espingardas automáticas, são minas terrestres, são minas marítimas. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu pedia-lhe só para... Muito obrigado. Sr. Doutor, para responder, muito obrigado. Olha, eu na altura, como eu referi, eu não disse que a primeira informação foi a minha informação. O que eu disse é que, naqueles longos dias no deserto do Saara, ao lado de uma base militar argelina, em Tinduf, no sul da Argélia, eu tive a oportunidade de conhecer, travar conhecimento, de falar, passar horas a conversar com militares argelinos e com patentes, com oficiais argelinos. A primeira vez que eu tenho a informação de que Portugal está a ser usado como plataforma para a comercialização ou o tráfico, que são coisas ligeiramente diferentes, de armas para o Irão,
é da parte de oficiais argelinos na base de Tindouf. Eu tinha estado, como referi na primeira noite, na primeira sessão, eu tinha estado em 74 a fazer um curso de jornalismo em Paris. Na Argélia falava-se francês. No meio daquele isolamento onde há uma população de berberes, da Polisário, onde meia dúzia de pessoas fala francês, a maior parte fala árabe, quem falava francês bem e, sendo árabes, mas sendo militares, tinham uma outra vantagem, é que não eram completamente fundamentalistas e levavam os jornalistas portugueses que lhe contavam histórias do 25 de Abril e da Revolução dos Escravos para um barzinho onde havia umas cervejas. E ele ficava horas ali, conversa de militar e de jornalista, como aconteceu aqui também nos tempos da Revolução e acontece sempre em situações destas. E é aí que eu apanho esta informação. Mas na altura eu tinha relações muito estreitas ao ponto de ter sido acusado num jornal qualquer que já não me lembro, daquelas coisas de entre linhas, não sei quem é que aproveitou alguma coincidência, porque isto eu nunca escondi, eu nunca falei com ninguém às escondidas. Eu tive durante anos relações com gente da Mossad, com gente da Embaixada de França, com gente da Embaixada dos Estados Unidos, e tratei com sempre segui desde o 25 de Abril ou desde fevereiro de 1975 com muito cuidado das questões militares, mas dizia eu, alguém escreveu que eu era uma espécie de informador dos serviços secretos franceses, e se procurarem é capaz de aparecer aí num jornal qualquer. Mas eu borifava muita informação com o adido militar francês. Provavelmente eu falei disto ao adido militar francês, como falei disto seguramente ao adido militar, ou não era um adido militar, era uma senhora que tratava de informação militar na Embaixada dos Estados Unidos, com quem falei várias vezes, não por uma questão de pudor, acho que não devo dizer o nome, com quem falei várias vezes tentei saber coisas sobre a situação do Irão. Agora, a convicção de que estas coisas de armas têm sempre muito apoio à volta, a informação não trabalhada, havia indícios de que havia negócios, e que eu digo, ainda bem, era muito bom se eles tivessem concretizado. E ainda me lembrei disso agora, há 15 dias que andei a fazer fotografias na Trafaria, que havia interesses de empresas israelitas na compra da fábrica dos explosivos da Trafaria, e mais do que isso, e do presídio militar que está. Eles queriam comprar a fábrica dos explosivos e aquilo queriam fazer um pacote. Nós não investigámos, isso não avançou, mas a notícia é feita um bocadinho com essa outra informação de background. Andam aqui uns malandros a fazer uma pré-crise dos reféns, que é a jogar com munições, armamento e fogo amigo, a fornecer armamento aos iranianos, que é o armamento que o Shah tinha comprado e pago em parte e que agora se vai duplicar. Temos a noção, eu tenho a ideia de que, não me lembro do nome da companhia, que eram usados aviões que
que eram usados navios, eram usados aviões que estavam a ser usados também para transporte de armamento para a Eritreia. Para a Eritreia, que é uma província da antiga Etiópia, de onde parece que é originário este senhor que está aí na Troika. Mas, de facto, não me lembro dos detalhes. Lembro-me, a marca que eu tenho é que é armamento americano que, malgré tu, alguém com instruções dos americanos estava a vender aos iranianos. Muito obrigado pela sua resposta. Era isso que eu precisava, que realmente é armamento americano ou é armamento português. Porque, nomeadamente, por exemplo, no caso da G3, a G3A3 era fabricada inclusivamente pelo Irão. Era um dos países que... Eu sei porque eu estive em Braço de Prata, fiz controle de armamento. Mas eles tinham uma licença dos austríacos para fazer... Claro, não, dos alemães. Dos alemães. A Eichler Koch, não é? Quer dizer, portanto, licenciou vários países, entre os quais Portugal, e Portugal vendeu muito, quer dizer, mas pronto, não era com certeza para o Irão que iriam as nossas G3, porque já lá estavam. Bom, para uma intervenção, a última, o Sr. Alexandre Betancourt, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer duas perguntas ao Sr. Miguel Reis, não se importa, porque ainda não consegui ver isto. A primeira é, depois desse infeliz acontecimento de um reconhecimento que não se concretizou por parte de Portugal da República Saharaui, quem é que acabou por ficar com a exploração dos fosfatos? Quem é que explora os fosfatos no Saara Ocidental, atualmente? Sabe? Eu não sei, mas julgo que são empresas marroquinas. Não sei, deixei esse assunto há muitos anos. Sim. Deixei esse assunto. Nessa altura, havia um corredor de Tindouf a Dakhla, que era um corredor muito militarizado. A estratégia, a tática usada pelos guerrilheiros saharaui era de destruir os carros de combate do Marrocos com morteiro em cima de pequenas viaturas Willys e Toyota, que eram abastecidas de combustível na base, pelos argelinos na base de Tindouf. Iam uns tipos à frente, mandavam umas morteiradas em cima dos tanques da defesa marroquina e passava-se até Dakhla por esse corredor militar. Há fotografias, como eu referi, de centenas de carros de combate pesados destruídos pela... Nós estivemos numa das zonas de exploração de fosfatos, que era a informação que recolhida na altura é que elas eram empresas marroquinas que estavam a explorar os fosfatos mas que tinham uma cintura, nós não conseguimos chegar aí, eles tinham uma cintura de segurança que vivia em permanente estado de guerra. Mas depois disso eu não tenho informação do que se passa atualmente. Sr. Alexandre Betancourt, então para a segunda pergunta. A segunda pergunta, eu peço-lhe desculpa não ter estado cá na sessão anterior, mas eu li no jornal que o Sr. Doutor terá dito que este caso de Camarato foi abafado por razões de interesse nacional. Não disse isso. Pode ver a gravação. Vai no jornal. Não disse, bem nos jornais de uma série das neiras que eu não disse e, portanto, sugiro que veja a gravação. Exatamente o que é que disse? Desculpe estar a pedir que se repita. O que disse é que há coisas... a informação só passa quando ela não ultrapassa os limites do politicamente correto. Os jornais não são feitos por jornalistas individuais. Há um ambiente jornalístico em cada momento que tem coletivos e que define, que acaba por determinar o conteúdo do que é publicado. Daí que seja muito difícil, e todos os senhores que são políticos têm a noção de que às vezes querem fazer passar uma mensagem que para vocês é importante e ela não passa. Não passa porque ela não passa nunca uma mensagem que esteja contra
a ecologia do sistema de comunicação. Isto é um fenómeno muito interessante, pouco estudado, mas é muito difícil escrever, muito difícil fazer passar uma mensagem informativa contra o que é politicamente correto. E há coisas que são praticamente proibidas, sobre as quais é praticamente proibido fazer investigação, porque ninguém vai fazer investigação para depois não ser publicado. Há constrangimentos no sistema de comunicação, sobretudo agora, e agora talvez ainda mais, em que ou num país ou em países, são quase todos os países, em quase todos os países ocidentais, conhecem algum jornalista, conhecem jornalistas que tenham direito de opinião nas respectivas publicações. Na altura ainda havia um resíduo de direito de opinião dos jornalistas. Hoje não há, nomeadamente porque não há, porque o próprio Estatuto dos Jornalistas foi alterado, a segurança, um jornalista antigamente entrava numa publicação em regime de contrato de trabalho obrigatoriamente. Hoje não, hoje é um prestador de serviços, a insegurança também contribuiu para esse fenómeno. Mas mais do que isso, na altura, eu acho que na altura, estou convencido, na altura, apesar dos constrangimentos, porque o sistema de comunicação era dominado no essencial por três grandes tendências. E de três ainda existia o diário, havia uma tendência de jornais mais ou menos alinhados com o Partido Socialista, jornais mais ou menos alinhados com a Aliança Democrática, jornais mais ou menos alinhados com o Partido Comunista, que repartiam o público. Mas havia, apesar disso e das tendências, há assuntos que era como se houvesse ali uma mão invisível a dizer não se mexe nisto, não se toca nisto. E foi isso que aconteceu. Isso aconteceu várias vezes na vida portuguesa. Como se houvesse consensos negativos na vida portuguesa para não se falar de determinados assuntos, para não se escrever determinados assuntos. Camarate é talvez o caso mais expressivo dessa realidade, que era importante até. Era importante estudá-la à distância. Porque é que isto aconteceu? Francamente não sei explicar. Mas que aconteceu, é objetivo. Muito obrigado, Sr. Doutor. Termina assim a nossa audição e reunião, agradecendo ao Sr. Doutor, portanto, a vinda cá, os esclarecimentos que prestou e a disponibilidade que sempre mostrou. Muito obrigado.